O acervo pertence a um período glamuroso da história de Poços, na década de 40. O coordenador do museu conta que as fichas são raridade e estavam guardadas como reserva técnica. A ideia é representar como eram as funcionalidades desses objetos na época dos jogos de azar. Nós fizemos aqui uma demonstração de como que é um jogo de pôquer, que é o jogo mais utilizado também nos cassinos, inclusive nos cassinos atuais, até hoje. Então, essa exposição, que não é uma exposição temporária, ela vai ser permanente, ela vai ficar na mesa, essas fichas para as pessoas estarem vendo, né? Elas têm alto relevo, que mostra a procedência delas, que é o cassino da Urca, e os valores. E elas vão ficar para resgatar um pouco dessa história nossa, tão recente, mas tão assim perdida, pelo fato de ter se espalhado os objetos. Os cassinos foram proibidos no Brasil em 1946, no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em Poços, os jogos de azar foram trazidos pelo médico Pedro Sanches. A atividade se tornou intensa e os cassinos tinham grande importância para a economia. O Dr. Pedro Sanches, ele foi para a Europa para ver como é que eram as estações balneárias de lá. Quando ele voltou, ele sugeriu para o prefeito da época que estimulasse os hotéis a fazer com que os banhistas permanecessem mais tempo e pudessem ter alguma atividade. E ele viu lá nos hotéis, nos balneários, que havia o jogo nos hotéis. Então, essa ideia inicial de fazer com que o turista, né, ou o banhista, ou o aquático, como era falado na época, para permanecer mais tempo, ou tempo suficiente para fazer o tratamento, pudesse ter alguma diversão, que aqui não tinha, era um lugar ermo praticamente. No período, fichas de apostas das casas de jogos eram moeda de troca no comércio local. Vamos dizer que era uma moeda corrente, não era uma moeda corrente oficial, mas ela era utilizada, assim como nas regiões de mineração, utiliza-se o ouro, utiliza-se a prata, no caso do México, da Bolívia, como moeda. Aqui em Poços de Caldas, nas regiões que tinham cassino, utilizavam também essas fichas como moeda. De chegar no supermercadinho e falar, eu tenho aqui a moeda, era utilizada, não tanto como a moeda oficial, né? Mas elas eram também utilizadas como moeda de troca, tinha seu valor. Mas a proibição do jogo abalou a estrutura econômica do município e, como a maioria dos cassinos era particular, a memória daquela época praticamente se perdeu junto com os mobiliários e objetos da jogatina. Praticamente todos eles explorados por pessoas de fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santos, né? Esse povo todo vinha para cá, estabelecia, né? Dava bastante emprego no jogo. 70 anos após serem proibidos no Brasil, os cassinos estão fazendo novamente suas apostas e voltam à mesa com as negociações que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu acho que seria muito bom para a economia, tudo que traz dividendos, e vamos deixar pensar um pouco sem hipocrisia. O Brasil já tem jogo que é oficial, as casas lotéricas estão aí para comprovar isso, né? Por que não liberar o cassino, que vai trazer dividendos para o Brasil, trazer turistas, igual acontece na Argentina, igual acontece nos cruzeiros? Quantos brasileiros saem do Brasil para ir de cruzeiro daqui na Argentina só para jogar um cassino? Então que tenha no Brasil, que seja bem-vindo, que seja imposto. Ele precisa estar muito bem regulamentado, com leis estabelecidas, rigorosas, para que a coisa então não degenere. O coordenador do museu está fazendo uma pesquisa para encontrar outras antigas peças que pertenceram ao Palace Cassino e ao Cassino da Urca, na intenção de realizar mais exposições aqui no local. Se você tem alguma informação, pode ligar no 3697-2197. Principalmente roleta, mesa. Já tem ciência que tem uma fazenda em Poços de Caldas com uma mesa com roleta, mas não consegui identificar ainda onde. Se alguém souber de quem tem esse tipo de material, esse tipo de objeto, de mobiliário, procure a gente no museu. Eu acho que o museu é o local melhor que nós temos para poder guardar essa memória de algo que teve na nossa cidade e que se perdeu.